Será que dá para construir patrimônio sem você precisar ficar escolhendo ação por ação? E se você pudesse investir sem precisar ficar escolhendo ação por ação, olhando patrimônio, balanço de uma empresa, tentando descobrir qual empresa vai dar certo? E foi pensando nisso que eu resolvi construir uma carteira preguiçosa, que é o que chamam, né, de carteira preguiçosa. Uma carteira exclusivamente feita, formada por ETFs. Olha, eu gosto de analisar empresas, eu estudo muito para isso, tenho evoluído até bastante, mas eu queria ter um pouco menos de trabalho, porque isso dá muito trabalho, né? Você analisar uma empresa de fundos imobiliários, olhar o relatório gerencial, olhar acompanhar o desenvolvimento de uma empresa ou a evolução de uma empresa, né? Ver o histórico dela, ver o balanço, isso dá muito trabalho. E eu queria ter um pouco mais de tranquilidade. Então eu resolvi criar uma estratégia diferente. Essa carteira preguiçosa, como é que ela é formada? Ela tem poucos ETFs, bastante diversificação e o mínimo possível de trabalho. Eu já vou mostrar para vocês, estou com o computador aberto, vou mostrar para vocês agora, tá? Mas é essa a estratégia principal dessa carteira de investimentos formada por ETFs. Então acompanha comigo na tela e você vai ver, junto comigo, que esse é o QLBR11, tá? É um ETF, e lembrando que ETF é uma cesta, tá? Que pode ter ações, pode ter títulos, né? Depende se for um ETF de renda variável ou de renda fixa. Esse ETF, por exemplo, é de renda variável, então você vai encontrar, é uma cesta de ações. Você pode ver que tem ação da XP, da Itaú, que é a holding da Itaúsa, que é a holding do Itaú, né? A BB Seguridade, a Porto Seguro, a Suzano, a Engie, que é uma empresa de energia, né? A Cirela, tem a Cogna, empresa de educação, a Marco Polo, que é uma grande empresa também, né? Fora a Sanepar, que é uma empresa de saneamento. Então ela tem contém uma cesta onde o gestor vai fazer todo esse acompanhamento. E você pode ver aí também, né, nessa imagem, o percentual que cada ação tem nessa cesta, tá, dentro desse ETF. Então isso facilita para mim, porque eu não preciso ficar comprando ação por ação. Eu tenho tudo isso ali. E o gestor, é que vai fazer o balanceamento dessa carteira. Esse é o QLBR11, eu achei bem interessante, porque são empresas que vão impulsionar. Lembra que eu falei, quem está acompanhando os vídeos, eu falei sobre valorização, potencialização da carteira? Então isso é extremamente importante. Eu gostei desse ETF e coloquei. Lembrando que esse vídeo não é uma indicação de investimento. Eu estou só mostrando para vocês como funciona a minha estratégia, e se você gostar, você pode verificar se é bom para você, ou verificar se não é bom, acompanhar o canal, se inscrever, curtir, comentar, vou ficar muito feliz. Mas vamos continuar aqui. Esse é o QLBR11, você vê que tem bastante empresas, então você não precisa comprar ação por ação, não precisa ficar preocupado com isso, já tem um gestor lá. E detalhe, uma coisa que eu esqueci, que é importante informar. Toda vez que você compra um ETF, quando você for vender, você tem uma taxa de administração. Geralmente, ela gira em torno de 0,2 a 0,5, vai depender, tá? Até 0,5 é bem interessante, principalmente se ela for de renda variável. Se for de renda fixa, 0,2 é o interessante, tá? Então, assim, eu vou mostrar agora para vocês um outro ETF que também é uma cesta de ativos. Agora você pode ver na tela o UTLL11. E aí, por que eu achei muito interessante esse ETF? Porque esse ETF ele trabalha com empresas perenes. E o que são empresas perenes? São empresas extremamente vitalícias, né? Você pode ver que são empresas de energia, tem empresas de saneamento, pode ter empresas de gás. Então, assim, são empresas necessárias, né?
pode acontecer, mas a pessoa tem que ter luz, tem que ter água em casa, tem que ter saneamento, né? Então eu achei bem interessante esse ETF, como você pode ver na tela, você tem a Axia, Equatorial, Eneva. Então tem várias empresas aqui que são setor perene, que fazem total diferença. Eu colocaria isso aqui como uma segurança variável, tá? É claro que isso é uma análise minha, lembrando que isso é uma análise minha, porque eu não vejo motivo para você lá na frente não ter uma valorização nesse tipo de ETF. Tá bom? Então, assim, eu gostei muito desse ETF, mesmo a gente está num momento de baixa, é normal, está num momento de baixa, a bolsa, inclusive recentemente, o grupo JP Morgan, que é uma instituição muito antiga, lá de Nova York, dos Estados Unidos, me corrija se eu estiver errado, eles rebaixaram a bolsa brasileira para regular. E aí por isso que teve essa queda essa semana, pode cair mais um pouquinho, né? Fora a política que está acontecendo no momento, entre outras coisas, né? Taxa de juros que influenciam muito, crédito, influenciam muito no mercado hoje em dia. Então esse é mais um ETF que eu tenho. Então já temos 2 ETFs aqui, eu vou mostrar o próximo ETF para vocês. Bom, gente, esse ETF é um ETF que... Lembra que eu falei também de diversificação? Você tem que ter diversificação na sua carteira, tá? Existem algumas pessoas que até fazem vídeo no YouTube e falam o contrário, mas a maioria, e eu acredito nisso, que realmente a diversificação faz a diferença, porque às vezes um ativo seu tá ruim, o outro tá positivo, e aí você consegue se defender naquele momento, tá bom? Então esse ETF eu achei interessante, é o World 11. O que ele faz? Ele pega as grandes empresas, as grandes bolsas, na verdade, e ele replica alguns índices dentro dessas bolsas de todo mundo. Isso é legal. Esse ETF, você pode ver que ele é formado, 62% dele faz parte o quê? Dos Estados Unidos, que é a maior bolsa, né? A maior bolsa é nos Estados Unidos, então ele replica, a maior parte dele, 62%, 62,3%, replica o que acontece no SP500 lá, que está dentro também desse ETF. Então é bem interessante, tem a Bolsa do Japão, da China, Reino Unido, aí, daí por diante. Você pode ver também que ele tem um percentual aí de 27% de tecnologia, 16% de serviços financeiros, aí tem indústrias, né, consumo cíclico, entre outros. Mas você fica protegido, porque às vezes o mercado brasileiro está em baixa, mas o mercado lá fora está em alta. E aí você lembra que eu falei, acabei de falar da defesa? Então você está diversificando a sua carteira. E olha que a gente está falando apenas de 3 ETFs, e olha quantos ativos nós temos dentro desses 3 ETFs. Por isso chama carteira preguiçosa, porque você não tem trabalho, você só aporta o dinheiro e ali os gestores é que vão fazendo todo o estudo para você. Tá? O ETF, hoje em dia, está sendo muito bem absorvido por investidores. Tem investidores, por exemplo, que mudaram completamente a visão, pararam de investir em fundos imobiliários, até em ações, e estão investindo só em ETF, justamente por causa do trabalho, que dá muito menos trabalho, né? Vamos para o próximo ETF. E agora você tem um ETF de renda fixa, o LFTB11. Ele é o maior ETF de renda fixa da B3, a Bolsa Brasileira, tá? E você pode ver que a composição dele é de títulos públicos, né? Geralmente título do Tesouro. Então isso é interessantíssimo para quê? Para sua defesa. Tem muita gente, por exemplo, que prefere investir nesse ETF do que deixar dinheiro no Tesouro. Tá? No Tesouro Nacional. Muita gente faz isso, porque eu posso lá na frente fazer um vídeo explicando isso para vocês, eu também acho interessante, mas é mais um ETF de quê? De segurança, porque ele vai te dar uma segurança. Então você está bem diversificado, e esse é meu último ETF, ou seja, eu fiz uma carteira com 4 ETFs, tá? Eu quase coloquei um outro, que é o SPXB, eu acho que é isso, SPXB11, que replica as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Inclusive eu tenho na minha outra carteira, essa carteira é do canal. Eu vou mostrar para vocês aqui o valor que eu investi, como eu abri ela. Eu já estou falando os
os ETFs que tem aqui na carteira. Então, você pode ver que eu não montei ela com ações, com fundos imobiliários. Até já expliquei no último vídeo. Quem não assistiu, assista, que eu estou falando sobre fundos imobiliários e a mudança que eu fiz na minha carteira lá. Essa carteira aqui tem uma estratégia totalmente diferente, tá? É uma carteira com ativos só de ETFs. Então, eu só tenho esse tipo de ativo na carteira, ETF. Eu queria que você continuasse na tela agora comigo para ver como funciona esse movimento. Olha que situação interessante que aconteceu. Vou falar que é interessante porque aí você vivencia a realidade. Lembra que eu falei para você que nesse canal você vai vivenciar a realidade? Nenhum milionário que investe milhões, é uma pessoa que está começando a investir. É uma carteira que eu fiz questão de abrir. A minha carteira tem 3 meses a minha carteira. Essa carteira eu comecei essa semana, abri essa semana essa carteira. E eu também tenho esses ativos, tá? Eu acredito nesses ativos, por isso que eu coloquei aqui, eu tenho na minha carteira também, e abri uma carteira para o canal, para a gente acompanhar a evolução dessa carteira. Eu espero que ela cresça assim como a minha também, tá? Então você pode ver aí que eu comecei investindo um pouquinho mais de R$510, já estou no prejuízo, né? Houve essa queda aí, essa desvalorização, você pode ver aí de R$13,96. Você pode ver também na tela que a quantidade, o percentual de ativos, tá? O percentual de ativos que eu tenho 30%, né? Um pouquinho mais no Word 11, que eu já expliquei para vocês, o LFTB 11, que é aquele ativo de segurança, né? De renda fixa, é um ETF, lembrando que todos são ETFs, é um ETF de renda fixa, eu tenho 25%, e aí eu tenho 22 e 21 do UTLL e do QLBR 11, né? Que são aquela cesta de empresas, uma de empresas perenes, outras de empresas de potencial valorização, não que as perenes não vão valorizar também, mas elas são mais seguras, umas mais que as outras. Então assim, eu estou diversificando a carteira com apenas 4 ativos, 4 ETFs, eu achei bem interessante, tá? Mesmo tendo um valor agora, no primeiro momento, de quase R$14 negativos, não se preocupe com isso, é o que eu falo, você tem que estar preparado para a renda variável. A renda variável é a longo prazo. Se você investir com pensamento de longo prazo, você tem tudo, de investir de forma correta, é claro, você tem tudo para ter uma boa valorização da sua carteira. É claro que isso é muito pessoal, de repente o que é para mim pode não ser para você. Eu, no momento, eu vejo que o ETF é muito bom. Na minha outra carteira, eu tenho ações, sim, não tenho mais fundos imobiliários. Dá uma olhadinha, eu explico o motivo, a mudança que eu fiz na minha carteira. Assiste os 2 últimos vídeos que vocês vão entender. Então essa é a carteira que eu abri agora no canal, uma carteira onde eu investi R$500 nessa carteira. Então é uma carteira que para mim ela está dentro de uma realidade do brasileiro, de uma média do brasileiro. Acredito que as pessoas possam investir próximo disso, ou muitas vezes até mais do que isso, ou um pouco menos. Mas se você começar a investir, você vai pegando gosto, vai aumentando, lembrando que você é o motor do seu investimento, tá? Lá na frente ele vai potencializar, mas você é o motor do seu investimento. Então não esqueça nunca disso. E essa é a minha estratégia. Não é para, espero que você não copie a estratégia, mas que você reflita sobre o investimento, porque a ideia aqui é que você acompanhe o canal e invista também. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Tá? Eu espero que você se inscreva, que você acompanhe a gente, que você comente, tá? A gente fica muito feliz com a sua inscrição. Se você está assistindo e você não é inscrito, dê essa moral pra gente. Poxa, a gente está começando, e com bem pouquinho, para você entender como é que funciona, porque quem dera eu poder investir 5, 10, 15 mil por mês seria maravilhoso, mas se você conseguir investir o pouco que for, você vai pegando gosto, vai forçar a fazer alguma coisa diferente, a economizar mais, que é o que eu tenho feito, tentando economizar o máximo possível para poder aportar, né, na minha carteira, e agora nessa carteira também. Então tem que dividir os aportes agora, e
até porque acaba tudo sendo meu, né? Tanto a carteira do canal quanto a carteira que eu tenho, mas é importante você visualizar alguém que está começando, porque visualizar uma pessoa que está muito grande, que já é muito grande, né? Que já tem aí milhões investidos, mais de 100, 200, 300 mil, é diferente. Eu espero chegar lá, mas é muito legal você começar a acompanhar uma pessoa que está no início. Então, se você puder dar essa força, se inscrever, compartilhar, comentar, curtir, eu vou ficar muito feliz. Se inscreva no canal, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Essa é a carteira preguiçosa. Eu espero que dê muito certo. Muito obrigado por assistir. Fica com Deus e um beijo no coração.